Deus abençoe poderosamente a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Meu amigo, minha amiga, eu quero trazer para você uma mensagem muito importante para que você entenda de uma vez por todas, porque os homens eles não podem se sentir superiores, melhores ou maiores do que os outros homens. Porque quando isso acontece, ele está propenso a pecar. Sabe? Ele corre um sério risco de pecar contra Deus e fazer maldades, mesmo se tratando de homens de bem, de homens temente a Deus. Nós ouvimos que o rei Saul, por causa da raiva dele, ele matou homens de Deus, ele destruiu uma cidade inteira e deu poder a pessoas estrangeiras no meio do povo de Israel. Ele deu autoridade a essas pessoas para que essas pessoas fizessem o mal, como foi o caso de Doeg, o Edomita, que foi responsável pelo massacre dos sacerdotes, seus familiares e seus bens vivos, sabe? Seus animais. E a Bíblia diz que foi com muita maldade que Doeg agiu contra aqueles sacerdotes e contra aquela cidade. Saul morre. Acaba o reinado de Saul e começa o reinado de Davi. Davi ele se torna rei proclamado por todo Israel. Davi ele começa a reinar e governar diante de Deus e fazer exatamente aquilo que Deus queria. E Deus começou a dar a vitória a Davi contra todos os seus inimigos. Se você olha a Escritura Sagrada, Deus trata Davi como meu servo, e a Bíblia anuncia Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas o que as pessoas se esquecem é que a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela prevalece para sempre. E lá atrás, Samuel, quando conversa com o povo, Samuel diz: o rei tomará tudo de vocês, vossas mulheres, vossos bens, sabe? Aquele que tem poder político sobre vocês, governará sobre vocês e vai decidir o futuro da vida de vocês. E certo dia, lá em 1 Samuel capítulo 11, diz assim: decorreu o tempo em que os reis faziam guerra, e enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que aqueles que destruíram os filhos de Amon, que cercaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi da sua cama e andava pelo terraço da casa real. Viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram: é Betsabá, filha de Eliá, mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que trouxeram ela. Ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado de sua imundícia, voltou para casa. Mas a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia diz que a pena contra o crime de adultério é apedrejamento. Sabe? E a Bíblia diz que Betsabá, por mais que tenha sido o rei que tenha mandado chamá-la, adulterou. Era punível com a morte. Davi, rei de Israel, também era punível com a morte.
Mas ainda assim, Davi, ele tentou enganar os homens e enganar a Deus. Davi chama de volta do combate o capitão Urias e tenta enganar o capitão Urias para o capitão Urias voltar para casa e se deitar com a sua esposa. Mas a Bíblia diz que o capitão Urias era homem muito fiel ao comando do rei e aos seus companheiros. E a Bíblia diz que Davi, vendo que estava prestes a ser desmascarado, enviou uma carta ao comandante da guarda, ao comandante do pelotão que estava em batalha. E nessa carta dizia: deixa Urias sozinho na frente de batalha para que morra. E o capitão Urias, ele morreu. A Bíblia diz que Davi deixou que o capitão Urias, ele não apenas morresse, como sofresse a pena nas mãos do seu inimigo. Eu quero que você preste atenção nisso, porque você ouviu a mensagem passada e você viu que Saul pegou o inimigo e deu ordem para matar os sacerdotes do Senhor. Agora, em combate contra o inimigo, Davi entrega o capitão Urias também na mão dos inimigos para ser executado. Sabe, o homem que era segundo o coração de Deus esqueceu que era homem de Deus, esqueceu que era fiel a Deus. O homem que era segundo o coração de Deus, no momento de vacilo, de falta de vigilância, ele olhou para uma mulher muito bonita, desejou e deixou que o desejo por essa mulher fosse maior do que o seu desejo para com Deus, a sua fidelidade para com Deus. E aí nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 26, diz assim: ouviam, pois, a mulher de Urias que seu marido havia morrido, e ela chorou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela mulher de Davi, deu à luz a um filho. Agora, escuta, isso que Davi fez foi muito mal aos olhos de Deus. Sabe, meu amigo e minha amiga, não pense você que você é uma pessoa religiosa, não pense você que você é uma pessoa que tem cargo na igreja, que se você não vigiar, que o mal que você fizer vai ser tolerado por Deus. Eu quero que você continue comigo nesse estudo, porque você vai entender o quão foi grave o pecado de Davi e as consequências que ficaram com Davi, tá? Porque, olha, tem muito pastor na igreja aí pregando, viu? Você tem grupo de oração, você tem pessoas que está fazendo escola dominical, manda essa mensagem para essa pessoa, tá? Para ela não perder esse papo que nós vamos ter a partir de hoje. Porque tem muitas pessoas aí que dizem assim: olha, eu vou pecar, eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. Eu quero dizer a você que você pedir perdão a Deus e você ser perdoado por Deus não significa que você não vá sofrer sérias consequências por causa de seu pecado. Davi, ele tentou enganar a Deus. Davi, ele enganou aos homens. Davi matou o marido de uma mulher. Ele é que deveria morrer. Foi ele que cometeu o adultério. Era aquela mulher que deveria morrer.
Foi ela que cometeu o adultério. Mas Davi, ele armou a morte do seu capitão. Davi, ele armou a execução do seu capitão. E até esse momento da história, e nós vamos continuar a falar sobre isso, Davi saiu de boa. Por que Davi saiu de boa? Urias morreu. Davi leva Betsabá para o palácio, assume Betsabá como esposa dele e, para todos os efeitos, não houve adultério, não houve pecado, e as pessoas que ficaram sabendo do crime do rei jamais teria coragem de levantar a voz contra o rei para não morrer também. A única pessoa interessada que poderia correr atrás de sua honra seria o capitão Urias, mas Davi agiu primeiro. Nós vamos continuar a falar sobre isso, mas agora eu quero orar por você. Feche seus olhos, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, livra-nos do dia da tentação. Protege-nos para quando tentarmos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, pedimos a Ti a Tua graça e a Tua proteção. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Nos livra do engano do nosso coração. Porque muitas vezes Satanás tenta nos cegar e tenta nos mostrar uma oportunidade de um benefício que no final só trará dor e sofrimento. Esteja a mão do Senhor estendida sobre nós, para que não venhamos cair em tentação. Para quando a oportunidade do mal aparecer, venhamos conseguir recusar e nos livrar do sofrimento causado pelo nosso pecado. Senhor, não pedimos apenas por nós, mas também pelo nosso lar, pela nossa casa, pela vida daqueles a que nós amamos e queremos bem, para que eles não caiam nas armadilhas de Satanás, para que eles não sejam enganados e assim não sejam destruídos. Lembra-te, ó Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, de usar de misericórdia e compaixão de cada um de nós que temos nos colocado diante da Tua presença, em favor de nós mesmos, em favor de nossa casa, em favor de nossa família. Meu Deus, tende misericórdia e compaixão dos pais, tende misericórdia e compaixão dos filhos, tende misericórdia e compaixão dos casais, protege e guarda aqueles que saem, aqueles que chegam, tende misericórdia e compaixão daqueles que estão no hospital, no leito de dor. Ó Senhor, cura aos doentes e enfermos, protege e guarda, meu Deus, aqueles que têm buscado ao Senhor. Meu Deus, foi-me pedido oração e eu clamo a Ti pelas mulheres grávidas. Senhor Espírito Santo, vem conservar a saúde dessa mãe, vem conservar a saúde desse bebê. Espírito Santo, olha o desejo do coração dessas pessoas que têm confiado e esperado no Senhor. Meu Deus, eu te clamo, olha essas pessoas que têm ouvido a mensagem diária, que têm aprendido. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que venha acontecer o milagre, a maravilha na vida de cada um deles que tem aprendido do Senhor, que tem colocado em prática. Essas pessoas que têm apresentado a água, meu Senhor, essa água que está sendo usada como remédio, essa água que está sendo usada como repelente do mal, quando lava a casa, quando lava as roupas. Meu Deus amado, essa água apresentada, quando essa pessoa usar, que receba o milagre, a maravilha de Deus pela nossa fé. Talvez aqueles que estão usando dessa água não têm fé alguma, mas nós que estamos apresentando, nós cremos.
que quando a pessoa doente, enferma, beber ou se banhar com essa água, será curada. Essa casa, essa roupa, quando for lavada com essa água, o mal que estava impregnado nessa roupa, neste lugar, vai ser expulso em nome do Senhor Jesus. Lembra, meu Pai, daqueles que cooperam pela tua obra, daqueles que ajudam através desse canal. Vem prosperar. O Senhor disse que aquele que semeia, ele vai colher, que essas pessoas vão colher bênçãos, vitórias, vinda da parte de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga: assim seja na minha vida. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.